Oi, gente, tudo bom? Espero que esteja tudo em ordem. Vamos para a nossa última aula de espécies contratuais. Nós vamos falar de contratos de locação. Presta atenção que eu quero que você faça o seguinte: assista a aula. Quando ela terminar, você vai lá nos artigos 565 a 578 do Código Civil. Lê os artigos, porque é a parte do Código que disciplina os contratos de locação. E olha só, lembra que nas últimas aulas nós começamos a ler mais os artigos do Código para vocês se acostumarem com a interpretação deles? É muito importante, porque é com isso que vocês vão ficar pro resto da profissão e é com isso que vocês vão trabalhar, entendeu? E com a aula e mais a leitura desses códigos, desses artigos, fica tudo muito fácil, tá bom? Ouçam a aula, leiam os artigos e qualquer dúvida vocês podem perguntar. Podem perguntar por e-mail, pode mandar pelas representantes de sala, ela tem meu telefone, tá bom? E eu vi que perguntaram pelo próprio YouTube ali, também respondi lá, então é um meio que vocês podem usar que eu respondo, tá bom? Então vamos lá, dentro de espécies contratuais, contratos de locação, artigos 565 a 578 do Código Civil. Quero que você entenda o seguinte: estes artigos do Código Civil, eles disciplinam os contratos de locação em geral, de bens imóveis e de bens móveis. Toda vez que nós falamos sobre contratos de locação, a primeira imagem que vem na nossa cabeça é a locação de bem imóvel, por ser a grande quantidade, a grande maioria, talvez. Mas a questão é, sempre vem imóvel. Lembre-se do seguinte: estes artigos, eles disciplinam todo tipo de locação, seja de bens móveis ou de bens imóveis. Lembrando do seguinte, lá no artigo 565 você vai ver que é requisito para locação coisa não fungível, coisa não substituível. Porque se for uma locação, que eu vou colocar entre aspas só para início da frase, de coisa fungível, não é locação, é mútuo, como nós já vimos, ok? Até uma coisa interessante, se você vai pedir um empréstimo no banco, um empréstimo consignado, ou não, mesmo que não seja consignado na folha de pagamento, um empréstimo comum que não tem uma garantia, é chamado, você vai ver no contrato que está, contrato de mútuo, porque é um empréstimo de coisa fungível. E aí a gente aplica o mútuo porque quando você empresta coisa fungível, você pode colocar os juros, entendeu? Então lembre-se disso. Um dos critérios da locação é que é coisa não fungível. O mesmo que eu peguei, eu tenho que devolver. E aí o Código Civil vai tratar de todo tipo de locação, bem móvel ou bem imóvel. Quando a gente fala de locação imóvel específica, a gente vai ter a Lei 8241 de 91, que ela disciplina exclusivamente a locação de imóveis, tanto residencial quanto comercial. Aí você lembra sempre do seguinte: o Código Civil, a lei complementar, ele dá as regras gerais. Naquilo que a Lei 8241 de 91 especifica ou detalha mais, é ela para locação de bem imóvel que você utiliza, porque ela é a espécie, a lei que especifica o regramento geral do Código Civil, ok? Então, quais os critérios, quais os requisitos aí para configurar uma locação? É o artigo 565 que vai dizer: uma parte cede a outra parte por um tempo determinado ou não o uso e o gozo de coisa não fungível, que a gente já falou, mediante certa contribuição, remuneração, retribuição, entendeu? O que você precisa entender aí? Por um tempo determinado ou não, porque o contrato ele pode ser por prazo determinado, 30 meses, 1 ano, 3 meses, 2 anos, ou ele pode vigir por prazo indeterminado. E aí você vai especificar como deve funcionar uma notificação
quais os prazos que devem ser concedidos para essa locação que é de prazo indeterminado se encerrar, ok? Então, sempre assim, o que vai ter que ter no contrato de locação? Eu estou cedendo alguma coisa. O que eu estou cedendo? É o objeto. Eu preciso especificar o tempo. E aí depois nós vamos ver alguns detalhes sobre tempo, né? Algumas especificações de tempo. Mas a regra geral é o tempo que você quiser, entendeu? Tem que estar lá o tempo. A coisa não fungível, né? Que é o que você está cedendo. E a retribuição. Quanto? É mensal? É anual? É uma vez só? Às vezes você pode alugar um item para passar com a pessoa por 3 meses, por 5 meses, dependendo do item, e pode estipular um valor só de aluguel. O fulano pagará o valor X na data tal pelo uso do bem por X meses, entendeu? Não precisa ser uma prestação mensal necessariamente, ok? Então é isso que vai funcionar. Esses 4 itens. Cede-se alguma coisa, então o que se cede tem que ser uma coisa não fungível, por quanto tempo e qual o valor da retribuição, tá? É proibido o uso para uma finalidade diversa daquela estipulada no contrato. Se é um bem, uma locação que foi estipulada para um contrato para uso residencial, tem que ser residencial. Se você mudar para comercial, o contrato pode ser rompido, pode gerar as devidas multas e indenizações. Ou vice-versa, comercial para residencial. Não só isso, loquei um carro para meu uso exclusivo, para o meu uso de passeio, por 3 meses, por 6 meses, por 1 semana, e vou usar ele para Uber. É uma finalidade diversa daquela pela qual eu loquei, ok? Não se confunda com o seguinte, geralmente quando você vai a uma locadora fazer a locação de um veículo, eles não especificam a sua finalidade de uso, entendeu? Então, se não tiver lá no contrato especificada a finalidade de uso, você vai usar pelo que você quiser. O problema é quando no contrato há especificação da finalidade e eu uso para fim diverso. O contrato pode se romper, ok? Olha só, uma vez estipulado um prazo da locação, eu não posso pedir isto antes desta locação terminar. Não posso entregar antes, não posso pedir antes, ok? O prazo foi estipulado, ali que tem que ser cumprido. Se houver algum rompimento, uma entrega antes, uma solicitação antes, isso é um rompimento contratual. Você vai converter esse contrato no quê? Foi rompido o contrato. Então, converte-se, a gente usa sempre essa expressão, rompeu o contrato, converte-se em perda de danos. Vamos fazer as indenizações, apurar as multas, o que aconteceu, porque significa que o contrato foi rompido. Mas não pode nem entregar antes, nem pedir depois, tá bom? Eu sempre costumo dizer uma coisa, na verdade é engraçado, que é uma coisa que eu sempre ensinei para os meus filhos desde pequeno e falo para todo mundo. Primeira coisa que você vai olhar no contrato é qual a forma que você tem para sair dele. Porque as circunstâncias da vida mudam, tudo muda. As coisas não são estáticas, né? E às vezes você entra no contrato com uma perspectiva, qualquer que seja ele, e às vezes precisa sair. Então, mesmo no contrato de locação, veja assim, se eu precisar sair desse contrato, existe alguma cláusula que me especifica qual é a multa que eu vou pagar? Porque realmente é o que a lei diz. Não pode pedir antes, não pode entregar antes. Agora, eu sou obrigado a continuar contratado? Não, pelos princípios contratuais. Mas ali naquele contrato vai ter uma multa, porque está havendo um rompimento contratual, tá bom? E aí, já aproveitando para dar outra orientação sobre os contratos de locação, que a gente vê bastante esse tipo de coisa. Não adianta você colocar no contrato de locação de qualquer tipo, qualquer bem, alguma cláusula que vá contra esse regramento geral do 565 e do 578. O que vai prevalecer é o que está na legislação. Lembra que nós já vimos o princípio da boa-fé, nós já vimos o princípio da função social do contrato. Então, sempre que houver um impasse, e eu já falei isso para vocês, hoje muito mais isso do que há um tempo atrás na estrutura do direito, na estrutura judiciária, entendeu? Os juízes revêem as cláusulas contratuais. Eles não têm dó, eles revêem em sim.
Vamos lá, deixa eu retomar minha linha de raciocínio que eu estava falando sobre... lembrei. Então, se alguma cláusula estiver contrária a esse regramento dos 568, dos 565 a 578, vai prevalecer o que está na lei, tá bom? Então, sempre olha esses artigos antes de ir fazer uma redação de um contrato de locação, tá bom? Beleza. O que mais? Se eu sou o locatário, se eu estou locando a coisa, eu peguei ela para usar por uso, e eu fiz alguma benfeitoria no bem, seja ela necessária ou seja ela útil. Lembra das benfeitorias? Necessária, útil e voluptuária. Necessária eu tenho que fazer, porque senão a coisa vai se deteriorar. Útil vai ser bom para a coisa, para ela ficar melhor, para ela não se perder. Essas benfeitorias, elas têm que ser autorizadas pelo locador, devem ser autorizadas, para que você tenha o direito à restituição. Se elas não forem autorizadas, você não terá direito à restituição, ok? As voluptuárias nunca têm direito à restituição, porque são aquelas benfeitorias que eu faço para enfeitar, para ficar gracioso, sabe? Para ficar legal, entendeu? Estas aí, não, a gente deixa de lado, tá bom? Então, o que acontece? Se de repente o locatário fez uma benfeitoria necessária ou útil com autorização do locador, na hora de devolver o bem, se ele não for indenizado, ele tem direito a reter a coisa até que essa indenização seja paga, ok? Mais um detalhe, que tudo isso está escrito lá naqueles artigos que eu falei, mas é importante você entender. Olha só, vamos supor naquela hipótese que eu falei de rompimento do contrato antes do prazo da locação. O locatário vai pagar o restante do prazo de locação a título de indenização. Isso é previsto na lei, é possível colocar isso no contrato de locação. Estou locando por 6 meses, é este o prazo, não pode pegar antes, não pode devolver antes. Se você me devolver com 3 meses, você vai ter que pagar os 3 meses de aluguel restante, ok? Tá lá na lei. Qual é o único detalhe? Se houver excesso, o juiz pode reduzir esta cláusula, o valor. O que a gente chama de excesso? Imagine num contrato de 5 anos e eu usei o bem por 2 anos e eu quero devolver. Eu tenho que pagar a indenização, tenho que pagar os aluguéis restantes. Como faltam ainda 3 anos, se o juiz entender que este é um valor em excesso, ele pode reduzir isso para um percentual que ele entende justo. E de novo nós vamos para aquelas coisas que a lei que é maravilhosa, né? O que entender justo, o que for razoável, já que está em excesso, vai tudo para o entendimento do juiz, tá bom? Mas a regra geral é você paga o que está faltando pelo tempo de aluguel e isso é correto cobrar. Só o juiz pode reverter essa cláusula e quando um locatário eventualmente vir alegar isso em juízo e alegar que for em excesso, se o juiz entender que está muito alto esse valor, ele pode reduzir, tá bom? Presta atenção numa coisa, por que às vezes contratos de locação, principalmente residencial, dão um grande problema no valor da locação? Loquei um bem por 2 anos. Acabou o prazo? Acabou o contrato. Ok? O que pode acontecer? Passou o prazo e eu não devolvi o bem. E o locador, vendo que eu não devolvi, não me notificou, dizendo, cara, acabou o contrato, você já tinha que ter saído. Essa locação se torna por prazo indeterminado. Olha só, vamos prestar atenção nisso daqui. Mas o contrato é por prazo determinado, acabou, eu não tenho que sair? Tem. Precisa notificar? Não precisa, gente. Se o contrato acaba lá, 30 de junho de 2025, acabou, eu tenho que sair. O locador não precisa notificar 30 dias antes, dizendo, daqui a 30 dias vai vencer o contrato. Não, acabou. O que acontece é, se passado o prazo, o locatário não devolve, ou seja, ele permanece na posse do bem, seja ele móvel ou imóvel, ele permanece, porque essa é a disciplina desses artigos, ele permanece no bem.
na posse do bem e não devolve, aí o locador vai ter que se manifestar, dizendo, ó, você já tinha que devolvido, acabou o contrato. Devolve logo esse bem que passou. Acabou, ele tem que devolver. Agora, não devolveu e o locador não pediu, a posse pacífica se prorroga, o contrato vira por prazo indeterminado. E aí qual é o preço? Pode reajustar? Não, porque é aquele contrato que está vigindo, é aquele valor de retribuição que ficou estipulado. A única coisa que pode ser feito são as correções e atualizações previstas em contrato. Então, por isso que às vezes tem contrato de aluguel aí de 5, 6, 7 anos que virou prazo indeterminado, que está com o preço de aluguel de 6 anos atrás, o proprietário reclama, dizendo, mas está com o mesmo preço, porque é o mesmo contrato. Você não pode dar um valor novo, você só pode ir aplicando os reajustes, entendeu? E aí presta atenção que depende qual que é o seu cliente aí, porque se for um locador, talvez valha a pena fazer um novo contrato, se quer a continuidade, para não ter esse problema dessa prorrogação muito extensa por prazo indeterminado e às vezes o valor do aluguel se depreciar muito e acabar prejudicando ele, entendeu? Porque nós vamos ver uma especificação aí depois sobre como é que a gente rompe contratos por prazo indeterminado na locação, tá bom? Então toma atenção a isso daí, tá? Por fim, queria falar para vocês o seguinte. Tem um imóvel. Loquei ele pro Joaquim. Tá lá na posse do imóvel. Resolvi que eu vou vender o imóvel. Joaquim, vou vender. Você quer? Não quero. Beleza, então vou vender pro outro. Isso aí se chama exercer o direito de preferência. Notifico dizendo que eu vou vender. Não quer, vendi pro outro. O outro comprou. Ele quer continuar com a locação? Não. Ele vira, notifica o Joaquim, fala, Joaquim, tchau, você tem 90 dias para desocupar o imóvel. Não importa qual o prazo da locação. Por quê? Porque quando o imóvel é alienado, não é obrigado o adquirente a manter o contrato de locação. Só é obrigado se no contrato de locação estiver a cláusula dizendo, escrita lá assim, olha, tem que prosseguir com este contrato em caso de alienação. Isso tem que estar escrito. Se não tiver escrito, o adquirente não é obrigado. Só a cláusula escrita? Não. Se for bem imóvel, ele tem que ser registrado esse contrato no cartório de títulos e documentos da circunscrição onde está sendo usufruído o bem. Se for bem imóvel, no registro na certidão da matrícula do imóvel, no registro do imóvel tem que ser registrado este contrato de locação, para que o adquirente saiba que está comprando um imóvel, que o contrato de locação tem que ser respeitado até o fim, ok? Então lembra disso. Adquirente não é obrigado a cumprir contrato de locação de bem que comprou, a menos que esteja no contrato e este contrato esteja registrado, ok? Herdeiro é diferente. Herdeiro é obrigado a cumprir esta locação. Ele se sucede por prazo determinado, entendeu? Então, para o herdeiro, herdou, o herdeiro tem que prosseguir com esta locação. Terminou a locação, o herdeiro pode encerrar. Lembre-se disso, bem móvel ou bem imóvel. Pronto, gente, agora eu vou entrar em umas especificações da lei de locações, a lei 8245 de 91, tá bom? Eu já tô na dúvida, meu estado de saúde tá me deixando um pouquinho lesadinho. Vocês já sabem que eu não fico decorando número de lei e número de artigo, pode ser uma falha, né? Eu devia melhorar nesse aspecto. Mas tenho deficiência nesse aspecto. Eu não sei se eu falei lei 8241 para vocês de 91, mas corrijam se eu falei. É lei 8245 de 91, tá bom? A lei de locações, 8245 de 91. São algumas especificações sobre locações imóveis. Então, se alguma coisa divergir ou tiver um detalhe
Contrário ao que estava na explicação anterior ou a mais, lembre-se do seguinte, não é contrariedade de lei não, é que aqui é a lei especial, é a lei que trata especificamente de locação de imóveis, então ela pode pôr especificações e mais detalhes que a lei geral não põe, que é a regra do Código Civil, que é uma lei complementar, tá bom? Então é só esse detalhe, aqui são coisas que servem só para a locação de imóveis. E aí prevalece o que está nela, porque é uma lei especial, tá bom? Detalhes para um contrato de locação de bem imóvel acima de 10 anos. Tem que ter autorização do cônjuge para locação, ok? Tem algumas pessoas que confundem umas coisas, às vezes vai locar para para um casal e acaba locando para... e quer colocar o nome do casal no contrato, certo? Do casal que está locando. Não é obrigatório não, viu? Vamos lá. Joaquim é casado com a Patrícia, tá? Tá lá. Eu vou locar, os dois vão morar. Eu não preciso locar para o Joaquim e para a Patrícia. A locação para o Joaquim tem validade, ou a locação só para a Patrícia tem validade, entendeu? Eu sou casada e sou proprietária do imóvel. Eu vou locar. Eu não preciso, meu marido, formalizarmos esse contrato de locação. Não tem necessidade. A menos que essa locação seja acima de 10 anos. Aí ela precisa dessa assinatura conjunta, dessa autorização. Senão, não tem validade o que se passa de 10 anos, entendeu? Então, lembra disso. Tem gente que vem, nossa, fulano não quer assinar a locação, ou fulano não quer locar. Já tive casos como isso do cliente perguntar, não quer locar pra mim sem minha mulher. É desnecessário, não precisa disso. Fala para ele consultar o advogado dele lá na imobiliária, que ele vai ver que não tem necessidade e não tem mesmo, tá bom? E aí passa, quando há uma consulta jurídica apropriada. Então lembre-se disso. A autorização do cônjuge é necessária acima de 10 anos. Só é necessária e é necessária, se não for, o contrato não tem validade, tá bom? Vai precisar de autorização, senão não tem como cobrar nem nada. Lembra do seguinte, mesma regra, não pode pedir antes, não pode devolver antes. O contrato estipulou lá o prazo, tem que cumprir. E aí presta atenção nisso, pelo amor de Deus, para não prejudicar proprietário de imóvel. Na verdade, se o proprietário procurar você, porque tem um monte de proprietário que acha que é uma beleza locar casa sozinho, e depois o inquilino não paga, ou o inquilino não sai da casa, aí vem procurar a gente pra gente corrigir o problema. Presta atenção. Locação maior de 30 meses e por escrito, caso dê os 30 meses, ela se prorrogue por prazo indeterminado, o locador pode pedir o imóvel mediante notificação de 30 dias. Por quê? Porque nenhuma notificação para desocupação de imóvel pode ser menor que 30 dias. Nenhuma, tá? Não posso dizer assim, desocupa o imóvel em 15. Não. Se eu vou devolver, eu notifico dizendo, vou devolver daqui a 30. Se eu quero, eu peço. Quero daqui a 30, no mínimo, tá bom? Então guarda esse prazo. No mínimo 30 dias para notificação de desocupações ou de entrega. Na regra dos locação de bens imóveis, não pode essa notificação menor de 30. Agora, voltando para o que eu estava falando. Se o meu contrato de locação é por prazo maior que 30 meses, estou locando esse imóvel por 30 a 36 meses. Acabou o prazo. O locatário continuou. O locatário continuou aí 6 meses, 7 meses, 10 meses. E eu não reclamei, porque não tem problema, ele está pagando, está tudo certo, meu imóvel é para locação, não tem problema. E se arrastou por mais 2, 3 anos. Eu quero o imóvel. Eu posso pedir a devolução. Eu notifico, falo, quero encerrar o contrato, quero a devolução. Por quê? Pode ser porque já está aí há 5 anos e o preço está defasado. Eu não preciso justificar, ok? Sem problemas. Agora, fiz o meu contrato por prazo menor que 30 meses. Fiz um contrato, seja ele verbal ou escrito, porque no caso de contratos menores que 30 meses, eles podem até valer de forma verbal, entendeu? De complicados, até você provar um contrato de locação verbal, é muito chato, né? Provar que tinha, às vezes você junta o comprovante do pagamento que a pessoa estava usando, mas é possível, tá? Seja verbal ou seja escrito. Se o prazo é menor,
que 30 meses, você não pode retomar o imóvel se prorrogar por prazo indeterminado, a menos que haja uma infração contratual, a menos que não pague o aluguel, a menos que haja um acordo entre você e dizer, não, então tá bom, mas 6 meses você desocupa, um acordo por escrito, ou se você vai precisar para uso próprio desse imóvel ou uso de um filho. Então tem muito problema em locação residencial porque o locador vai lá fazer o contratinho, ele mesmo não faz com o advogado, ele acha que eu vou pôr 1 ano para eu não ficar preso nesse contrato, eu vou pôr 24 meses. Põe, resolve que vai prorrogar. Passa lá 4 anos ele querer tirar a pessoa. Filhão, esquece. Se você locou por menos de 30 meses, você só pode tirar se você vai usar ou para um filho comprovadamente. Se houve alguma infração, se não houve pagamento, ou se vocês acordaram um novo prazo para a extinção desse contrato. Senão não tem como pegar. Então presta atenção nisso, que isso é muito importante. E qualquer que seja a ação para reaver um imóvel, a ação do locador é a ação de despejo, porque você vai tirar o proprietário, o locatário aí do imóvel, você vai entrar com uma ação de despejo. A gente costumava chamar de despejo as ações que eram porque a pessoa não pagava aluguel, a gente chamava de despejo por falta de pagamento. E as outras chamavam-se de denúncia